Se nós falássemos essas três palavras algumas semanas, alguns meses atrás, vocês pensariam, quais são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Mas hoje, quando a gente fala nesses nomes, a gente se lembra de devastação, de furacões e de tragédias que estão acontecendo no nosso mundo. Como se não bastasse esses 3 furacões aí, houve também um terremoto no México, como já foi mencionado aqui, onde algumas dezenas, ou talvez mais de uma centena de pessoas perdeu a vida. E quando a gente analisa a condição do mundo, e nesses lugares que particularmente foram afetados por essa tragédia, a gente imagina o sentimento de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, que quando olham para o lugar onde estava a sua casa, só vê ali um montão de lixo. Esta é a condição do mundo no qual nós vivemos. E não deveríamos, talvez, estar muito surpresos com isso. A surpresa é que estas coisas não ocorram com mais frequência. A surpresa é que, apesar das possibilidades de tragédias, o Espírito Santo ainda está segurando os ventos do mundo. Deus ainda está controlando. Porque se tudo fosse deixado ao seu acaso, a situação seria muito pior. Como se não bastasse as situações que nós enfrentamos, que são internas do planeta. No dia 6 de setembro, agora recentemente, houve uma das mais gigantescas e poderosas tempestades solares desde o século passado. Houve uma tempestade solar em 1859. E ela foi tão violenta que os telégrafos pararam de funcionar. E houve uma série de fenômenos. Como naquele período o mundo não dependia de tecnologia, o estrago não foi tão grande. Mas se este mesmo fenômeno ocorresse agora, se essa tempestade solar que ocorreu no dia 6 de setembro, não tivesse sido embora, ou sido direcionada para outro lado, se tivesse sido direcionada para a Terra, como aconteceu em 1859, a gente com certeza ficaria sem eletricidade, sem internet por alguns dias, muitos equipamentos eletrônicos estariam queimados, destruídos, e teria sido um estrago muito grande no planeta. Então, nós somos vulneráveis não apenas por fenômenos internos da Terra, mas nós somos vulneráveis por fenômenos externos. O Sol, que de fato é uma fonte de vida para a Terra, ele também pode se tornar um fator de morte e pode trazer muita destruição. Felizmente que nós estamos protegidos por uma camada de ozônio, com um campo eletromagnético, e que nos protege de muitas coisas que vêm do espaço. Mas, seja como for, nós somos vulneráveis. E há um texto que eu gostaria de utilizar com vocês agora como objeto de nossas reflexões nesta manhã, e que é muito apropriado para a condição e para a situação na qual o mundo está vivendo hoje. E este texto é Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 19 em diante. Este é um dos textos, uma das mensagens mais belas que nós encontramos na Bíblia, um dos textos mais bonitos do apóstolo Paulo, porque esse texto está falando sobre gemidos. O texto fala, a partir desse verso, sobre 3 tipos de gemidos. Vamos ver o primeiro deles, depois vamos ver os outros. Aqui o texto, começando, capítulo 8 de Romanos, versículo 19 em diante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Usando a linguagem de Paulo, o que nós estamos vendo no mundo hoje, terremotos, furacões, doenças, bactérias, vírus, todo tipo de problemas que nós vemos no mundo natural, do ponto de vista bíblico, são os gemidos da criação. O livro de Isaías diz assim, a terra está
cansada, a terra cambaleia. A criação está gemendo. O mundo está se gastando. Mas o que nos chama a atenção no texto é que a criação geme, e a criação, na personificação que a Bíblia está usando, a criação está aguardando também a redenção. Porque a redenção que Deus promete, a esperança que Ele tem para todos nós, ela também inclui a criação. Ela também inclui a natureza. Às vezes nós temos a tendência de pensar de que nós, porque somos humanos, que nós temos toda a atenção de Deus e que o resto pode ser destruído. Mas Deus, do ponto de vista bíblico, o Deus no qual nós cremos, o Deus que se revela na Bíblia, é um Deus que também ama a sua criação. É um Deus que ama a natureza. É um Deus que ama os animais. E quando a redenção chegar, quando Deus restaurar esta criação que hoje está gemendo, esta redenção, esta reconstrução, esta recriação, naturalmente vai incluir os aspectos do mundo físico que hoje estão sendo destruídos e estão sofrendo. Um dos textos mais interessantes das Escrituras em relação à criação está no final do livro de Jonas. Jonas pregou para Nínive, e depois, no final, como Deus se arrependeu, decidiu não mais destruir a cidade, Jonas começou a reclamar ali debaixo de uma árvore, ou de alguma coisa ali, de um arbusto que deu sombra para ele, mas aí Deus, para ensinar uma lição para Jonas, permitiu ou enviou um verme para ferir o arbusto e secar o arbusto. O Jonas agora não tinha mais sombra, e ele pediu para morrer, porque agora o sol estava queimando nele, e ele estava decepcionado com o que ia ocorrer em Nínive. Deus não havia cumprido a sua palavra, ele agora foi lá, pregou, e agora ele estava com um cara de bobo. Disse que a cidade ia ser destruída em 40 dias, mas como a cidade se arrependeu, Deus decidiu não destruir. Aí Deus disse uma coisa muito importante para Jonas. Ele disse: Jonas, você acha que não teria compaixão de 120 mil pessoas que estão lá em Nínive? E também dos animais. Então, Deus tem um amor tão grande que este amor abarca inclusive os animais. E Ellen White fala, comentando o episódio de Balaão, que ele começou a bater na sua jumenta, porque ela não avançava. Mas, claro, havia um anjo ali na frente, que ele não via, mas a jumenta não avançava. E Ellen White diz assim: se as pessoas pudessem ver, se aqueles que maltratam os animais pudessem ver que os anjos estão registrando suas más ações, eles não fariam o que fizeram. E Ellen White fala mais ainda, ela diz que Deus vai julgar essas pessoas. Então, quando nós analisamos o que a Bíblia diz, com o que Ellen White comenta a respeito dos animais, a respeito da natureza, nós podemos entender um pouco melhor o texto do capítulo 8 de Romanos e o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação geme. E, diferente dos seres humanos, a criação está sofrendo. Não é por culpa da criação, porque os animais não pecam. Os animais não têm um senso moral para obedecer ou desobedecer. De fato, os animais obedecem mais à ordem da natureza do que propriamente os seres humanos. Mas os animais, a criação está sujeita à vaidade por culpa do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, toda a criação ficou sujeita à vaidade. É exatamente isto que o apóstolo está dizendo para nós aqui. A criação não está sofrendo por conta dela, criação. Ela está sofrendo por conta do pecado humano. E aqui nós temos que ter cuidado. Terremotos, doenças, pestilências, tudo isso é resultado do pecado. Se não houvesse pecado, essas coisas não ocorreriam. Mas nós não temos o direito de dizer que vem um furacão em Porto Rico, porque em Porto Rico o povo é mais pecador. Algumas pessoas às vezes têm essa tendência. Quando veio o Katrina, que afetou Nova Orleans, alguns estão dizendo, é por causa dos pecados de Nova Orleans. Mas esse tipo de interpretação não tem fundamento bíblico. Todos nós, muitas vezes, sofremos não porque fizemos alguma coisa em específico para sofrer, mas porque nós vivemos num mundo de pecado.
E muitas vezes, nessa luta do grande conflito entre o bem e o mal, muitas pessoas são simplesmente apanhadas no fogo cruzado. E o sofrimento vem, é parte da realidade na qual nós estamos inseridos. Mas não temos o direito de julgar e dizer que vem um furacão nessa cidade ou naquela, porque aquelas pessoas ali são mais pecadoras do que essas pessoas aqui. Isto não representa o caráter de Deus, esse tipo de interpretação. Mas o que a Bíblia diz, de forma muito clara, é que a criação está gemendo, como consequência do pecado em geral da humanidade, e como consequência primária daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Porque quando Deus criou o mundo, Ele deu a Adão e Eva a responsabilidade de cuidar e preservar a natureza. Esta era uma das responsabilidades, digamos, primárias do ser humano em Gênesis capítulo 1 e 2. Eles foram criados à imagem de Deus para que eles e os seus descendentes pudessem agora cuidar da natureza. E o propósito de Deus era que eles cuidassem do jardim, que eles fossem ampliando o jardim, até que as fronteiras do jardim cobrissem a terra toda. Eles teriam muito trabalho, mesmo num mundo sem pecado. Mas devido ao pecado, devido às distorções que o pecado causou no ser humano, ao invés de proteger a natureza, o ser humano virou um predador da natureza. A ganância humana está destruindo o meio ambiente. E muitas ou algumas dessas tragédias que estão ocorrendo aí, que nós estamos vendo, são também consequência daquilo que a humanidade tem feito em relação à natureza, em relação ao ambiente. A camada de ozônio se torna cada vez mais rarefeita em consequência da poluição, das indústrias, de tudo aquilo que o ser humano tem construído ao longo dos séculos. E hoje muitas pessoas inocentes, muitas vezes, estão pagando o preço. Mas graças a Deus que esta não é a palavra final das Escrituras. A Escritura diz que toda a criação geme, mas a Escritura, ao mesmo tempo, aponta de que há esperança. E há uma esperança, porque a criação está aguardando até o ponto em que ela vai ser redimida do cativeiro da corrupção, é que diz o verso 21. Há esperança para a criação. Embora a criação esteja gemendo, embora o mundo esteja sofrendo, terremotos, maremotos e todo tipo de acidentes naturais estão aí, todo tipo de sofrimentos nós vemos na natureza, doenças afetando pessoas, afetando os animais, mas a palavra final de Deus é uma palavra de esperança. Existe solução. E quando nós colocamos a nossa fé em Deus, quando mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às tragédias que ocorrem na vida, nós olhamos para Deus, então nós temos esperança. Porque a nossa esperança não está baseada num mito, não está baseada num conto de fadas, mas a nossa esperança está baseada na realidade que é Deus mesmo. E agora nós vamos para o segundo gemido, que o texto diz para vocês, fala de 3 gemidos. O primeiro é o gemido da natureza. E esse gemido, o texto já deixa claro que ele vai ser resolvido, porque Deus vai criar, vai renovar a criação. Mas o segundo gemido está no verso 23, que diz: e não somente ela, ou seja, não somente a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o gemido não é só da natureza, obviamente. Esse é o gemido do ser humano. Em meio a tanta desgraça, a tanto sofrimento, a tanta doença, tantas perdas, nós também gememos. Nós gememos por causa de doenças, nós gememos por causa de pobreza, nós gememos por causa da violência, gememos por causa das guerras. Tudo isso são sofrimentos que hoje são parte da experiência e da rotina de seres humanos. Há um tempo atrás eu estava assistindo a uma entrevista com alguém lá do Oriente Próximo, do antigo, digamos ali, do Middle East, ou do Oriente Médio, e esse indivíduo estava contando a sua experiência ali. Ele perdeu toda a sua família num atentado terrorista. Todo. Sobrou ninguém. Só ele. Só ele. Você imagina o sofrimento de uma pessoa assim, que de uma hora para outra, de repente ele não tem pai, nem mãe, nem esposo, nem filho, não tem ninguém. Todo mundo está morto. E ele está agora sozinho no mundo. Esse é o sofrimento da humanidade. Sofrimento que vem por muitos caminhos, de muitas formas,
e que, de uma certa maneira, expressa o pensamento de Paulo aqui. Nós também gememos, porque nós sabemos que nós precisamos de redenção. Embora tenhamos alguns confortos passageiros que às vezes nos iludem, porque o consumismo, de fato, nos dá a sensação de que parece que tudo está bem. E às vezes a gente não sente nem a vontade de ver Cristo voltar, porque a gente tem televisão em casa, tem conforto, tem o período das férias, a gente vai para descansar, vai para a praia, se reúne com os amigos, enfim, e parece que a vida é tão boa. E, de fato, tem muitas coisas boas na vida. Mas a gente esquece que isso tudo é passageiro. Que, num piscar de olhos, a felicidade e os prazeres humanos simplesmente desaparecem. Muitas vezes, depois de uma visita ao médico, às vezes, simplesmente com o carro numa esquina, e por N razões, a esperança e as ilusões que a vida humana nos dá desaparecem. Portanto, nós precisamos de algo maior, muito mais, para termos felicidade do que simplesmente o consumismo do dia a dia. Porque o sofrimento humano e a precariedade da própria condição humana é algo que está como uma espada sobre a cabeça de cada ser humano vivendo neste planeta. Ellen White, em um de seus livros, ela faz um comentário muito interessante, onde ela diz assim que o mundo é como se fosse um vasto leprosário. Essa é a palavra que ela usa. E a quantidade de sofrimento que existe no mundo, nós não temos condições de imaginar. Ela disse, se Deus permitisse que a gente percebesse, de fato, a extensão e a intensidade do sofrimento, nós não teríamos condições de suportar. E aí ela termina dizendo, mas Deus sente e sofre com todo esse sofrimento. Então, este é o Deus no qual nós cremos. Este é o Deus no qual nós temos a nossa esperança. Este é o Deus no qual nós temos a razão e a base para a nossa própria existência. E aí o verso 24 é muito importante aqui no capítulo 8 de Romanos. Diz assim, porque na esperança fomos salvos. Porque na esperança fomos salvos. Diante de tantos desafios, de tantas tragédias que existem no mundo, nós vivemos em esperança. Se nós tivermos esperança, nós teremos forças para enfrentar qualquer coisa que venha, porque a esperança é que nos dá a motivação para viver. Não é uma esperança fútil, não é uma esperança baseada num mito, mas essa esperança está baseada em Deus mesmo, na sua palavra, naquilo que Ele diz. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Tem algo muito importante ali, diz assim, que é impossível que Deus minta. Quando o apóstolo ali em Hebreus capítulo 6, versículo 19, ele diz assim, é impossível, ele está falando da esperança. E ele diz assim, é impossível que Deus minta. E aí ele menciona que em duas coisas, Deus empenhou e Deus deu garantias de que Ele vai cumprir a sua palavra. Hebreus 6, versículos 18 e 19, diz assim, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Duas coisas, o apóstolo fala aqui, em duas coisas é impossível que Deus minta. E aí, se a gente ler, para saber que duas coisas são essas, tem que ler os capítulos anteriores. Aí nós descobrimos que as duas coisas são as seguintes. A primeira é que Deus fez uma promessa. Deus empenhou a sua palavra. E quando Deus dá a sua palavra, isso já deveria ser suficiente. Porque Deus é Deus, Ele não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas o livro menciona uma outra coisa, que é o fato de que Deus não apenas fez uma promessa, Deus também fez um juramento de que Ele cumpriria essa promessa. E, claro, nas páginas anteriores, o apóstolo está falando da promessa que Deus fez a Abraão. Deus não apenas fez uma promessa a Abraão, que tinha implicações para o plano da salvação como um todo, para Cristo, para tudo o que nós experimentamos hoje, mas Deus também fez um juramento para Abraão. Deus mandou ele partir uns animais lá, e Deus passou pelo meio daqueles animais, fazendo um juramento e garantindo
que ele ia cumprir a promessa. Então, quando o livro de Hebreus também fala de esperança, ele fala que nós temos uma garantia absoluta e total de que Deus vai cumprir as suas palavras, porque há duas coisas nas quais é impossível que Deus minta. Primeiro, a sua palavra. Segundo, o seu juramento. Assim, meus queridos, avancemos com fé. Mas existe algo mais aqui, que torna essa esperança ainda mais profunda e mais significativa. Em Hebreus, no capítulo 6, que nós acabamos de ler, agora no versículo 19, diz assim, que esta esperança, porque fala, a qual temos por âncora da alma. O que é uma âncora? Uma âncora é um pedaço de ferro que tem um certo formato, que você está no navio aí no meio do mar, se você pode, de repente, estar à deriva, você joga a âncora e ela vai lá para o fundo das águas e ela segura o navio. Só que esta âncora de que Hebreus está falando, a esperança que nós temos em Cristo, não é uma âncora que você joga para o fundo do mar, mas é uma âncora que você maneja e joga ela no santuário celestial. Porque no final do versículo diz assim, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, aonde Cristo Jesus, ou Jesus como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a nossa esperança é esta âncora, que nós não jogamos para o fundo do mar, mas nós jogamos e ela vai parar lá no santuário celestial, lá onde está Cristo, intercedendo por nós. Esta é uma esperança que está fundamentada em Cristo. Portanto, quando nós olhamos para Cristo, que sacrificou-se por nós, que morreu por nós, mas não apenas isso, que ressuscitou por nós, e que hoje está lá no santuário celestial intercedendo por nós, não precisamos temer. Podem anunciar aí mais 1 ou 2 ou 3 furacões ou terremoto, ou seja o que for. Se a nossa âncora estiver firme em Cristo, nós vamos subsistir. Porque a palavra de Deus é forte, é segura, é absoluta, Ele não mente e Ele promete estar conosco, Ele promete redimir este mundo de todas as suas dores e de todos os seus males. É uma esperança que está firme em Cristo. Vamos ao terceiro gemido. E o terceiro gemido é o mais profundo. Normalmente, gemido a gente associa com dor, com sofrimento, com coisa ruim. Mas os dois primeiros gemidos, de fato, são gemidos negativos, no sentido de que as pessoas estão gemendo porque estão sofrendo. Agora, este terceiro gemido é o gemido que nos dá conforto. É o gemido que reforça a nossa esperança. É o gemido que nos dá a garantia de que a nossa esperança, de fato, tem um fundamento. Vamos ler o capítulo 8 de Romanos, versículos 26 em diante. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E esse é um dos pontos mais belos de todo o capítulo, é saber que nós não estamos gemendo sozinhos. A criação não está gemendo sozinha. Nós não estamos gemendo, sofrendo sozinhos. O Espírito de Deus está gemendo conosco. E quando a Bíblia fala que o Espírito está gemendo, é porque Deus mesmo está gemendo, porque o Espírito é Deus. É uma personalidade no contexto da divindade também. Então, meus queridos, Jesus cumpre a sua promessa. Antes de ir para o céu, depois da sua obra aqui na terra, de sacrifício, de ensinos, da ressurreição, ele disse que iria para o céu, mas ele não ia deixar a sua igreja a sós, que ele ia enviar o Espírito, e o Espírito seria o Consolador, o Espírito seria o Confortador, e nós não precisaríamos nos sentir sós, porque teríamos a companhia e a presença do Espírito de Deus.
Esta é a beleza de todas as promessas que Deus nos faz. Deus está conosco. Se a gente estiver alegre, feliz, se tudo estiver bem, podemos ter certeza de que Deus está conosco. Ele está ali. Mas também quando nós estamos sofrendo e desanimados e enfrentando todo tipo de situações que muitas vezes parecem sem esperança, Deus também está ali, pronto para abrir uma porta e mostrar uma saída. Pronto para mostrar algo além da escuridão que pode estar nos envolvendo naquele momento. Esta é a esperança que nós não jogamos para o fundo do mar, mas que esta é a âncora que nós jogamos e ela se finca lá no santuário celestial. E o texto de Hebreus diz que ela vai para dentro do véu, ou seja, depois da cortina que separa o santo do santíssimo. Ela vai justamente ali onde está a arca, que os judeus chamavam aquilo ali de a Shekinah, a presença de Deus. Ali está a nossa esperança, que se prende ao santuário celestial, que está baseada em Deus. Meus queridos irmãos, amigos, jovens, em vista do que nós temos refletido nesta manhã, em vista dos desafios que nós enfrentamos, mas, sobretudo, por causa da esperança que nós temos em Deus, nós podemos sair daqui, nesta manhã, com algumas convicções muito importantes. Quando passarmos ali a porta que sai, a gente pode levar para casa algumas coisas que eu creio que são fundamentais e que são ensinamentos e convicções da palavra de Deus. A primeira é que nós temos uma esperança. Nós podemos sair e viver sempre em esperança. Esta é uma mercadoria muito rara hoje, que a maioria das pessoas vive no mundo sem esperança. E por isso elas tendem a fazer tudo o que podem, aproveitar e sugar tudo da vida e fazer de tudo, porque elas simplesmente não têm esperança de ir além da morte. Para elas tudo acaba aqui mesmo. Então, se tudo acaba aqui, vamos fazer tudo o que a gente puder e aproveitar a vida agora, porque a gente não sabe o amanhã. Então, essa é a mentalidade de muitas pessoas. E por isso eles fazem tantas coisas que para nós parecem absurdas, mas eles fazem isso porque simplesmente não têm esperança. A esperança deles está nessas coisas, nos prazeres imediatos e imateriais e carnais, e eles só querem aproveitar a vida. Muitas vezes de uma forma que vai destruir a própria vida que eles querem aproveitar. Mas o cristão, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós então aprendemos que nós podemos viver em esperança que vai além das facilidades, dos confortos, dos prazeres imediatos que a vida nos oferece. O famoso ateu, que você já deve ter ouvido, alguns já devem ter ouvido falar o nome dele, Jean-Paul Sartre, um dos maiores filósofos aí do século XX, um pouquinho antes de morrer, ele disse o seguinte: eu gostaria de morrer em esperança. E depois de falar essas palavras, ele deu um profundo suspiro e disse: mas esperança precisa de um fundamento. E, evidentemente, ele não tinha esse fundamento, porque ele era ateu. Então, a esperança tem um fundamento, e esse fundamento precisa ser Deus. Se nós cremos em Deus, então não existe situações sem esperanças. Toda situação tem uma saída, toda situação tem uma esperança. Mas nós podemos sair daqui com a convicção de que o gemido e o sofrimento da criação vai terminar. Os terremotos e maremotos e coisas que a gente vê hoje, um dia serão parte da história. Porque Deus promete na sua palavra, sob juramento, de que Ele vai restaurar este planeta. Apocalipse 21 e 22 são os capítulos-chave que descrevem essa esperança e essa convicção. Ali fala de um novo céu e de uma nova terra que Deus vai construir. Fala da nova Jerusalém que está descendo do céu, ou que vai descer do céu para receber o povo de Deus. Todas as medidas da cidade são múltiplos de 12, todas são baseadas em 12 portas, 144 mil estádios, tudo tem que ver com o número 12 ali. Há vários números 12 na descrição da cidade. 12 no Antigo Testamento, 12 na Bíblia, é o número do povo de Deus. Aquela cidade
tem o número 12 como chave em todas as suas medidas, suas dimensões, suas propriedades, porque aquela é uma cidade para o povo de Deus. E naquela cidade não vai haver necessidade do sol, da lua. A gente não precisa mais, não vamos ter mais o risco de nenhuma tempestade solar, porque aquela vai ser uma cidade especial, porque ali vai estar o trono de Deus, ali vai estar o Criador do universo. Este planeta, que hoje é apenas um fragmento de poeira cósmica no contexto do universo, ele vai se tornar o centro do universo, de certa forma, quando Deus estabelecer aqui o seu trono, e junto com o Cordeiro estabelecerem o seu reino na Nova Jerusalém. Esta é a promessa que Deus tem para nós. Esta é a promessa que a Bíblia faz, e ela conclui a Bíblia com essa promessa. É interessante, a Bíblia começa com 2 capítulos sem pecado, descrevendo um mundo sem pecado, Gênesis 1 e 2. 2 primeiros capítulos, um mundo sem pecado. Jardim do Éden, tudo é perfeito. Depois aí, o pecado entra, aí tem um grande conflito, mas finalmente, no final da história, os 2 últimos capítulos voltam a descrever um mundo sem pecado. Agora, um mundo recriado, um mundo perfeito, que não vai mais sofrer os efeitos do pecado, porque a Bíblia diz que maldição não vai entrar naquela cidade. A Bíblia diz também que as portas da cidade jamais se fecharão. As portas do Jardim do Éden se fecharam. Deus colocou ali um querubim com espada para Adão e Eva não voltarem mais, não puderem entrar mais lá, mas as portas da Nova Jerusalém jamais se fecharão, porque não haverá maldição naquela cidade, não haverá mais os efeitos do pecado. Portanto, o gemido da criação vai cessar, porque Deus vai reconstruir, Deus vai redimir a sua criação. Os gemidos dos seres humanos, os nossos gemidos também vão cessar, porque Deus vai nos redimir, Deus vai nos transformar. Não estaremos mais sujeitos aos efeitos do pecado na forma de doenças, de tendências pecaminosas, de uma série de coisas que hoje nos afetam. Deus vai nos restaurar. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua primeira epístola, capítulo 15, versículos 50 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 em diante. Ele descreve o que vai acontecer quando cada um de nós formos restaurados dos efeitos do pecado. Quando nós não tivermos mais que suportar e que experimentar os gemidos do pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 em diante. Ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E assim o apóstolo nos dá a garantia, sob a autoridade da inspiração, de que não haverá mais gemidos um dia. Nosso corpo será transformado, os mortos ressuscitarão, e nós viveremos com Cristo para sempre. E eu tenho a impressão que no final, até mesmo os gemidos do Espírito vão cessar. O Espírito não vai gemer mais, porque agora nós estaremos em comunhão absoluta e perfeita com Deus para toda a eternidade. Estaremos em contato com a fonte da vida e da cura. E eu gosto muito daquela declaração que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz assim: as profecias vão cessar, línguas não vão mais ser necessárias,
Mas tem uma coisa, dentre as que ele menciona ali, que vão permanecer para sempre, o que vai permanecer para sempre. E isto é o amor. O amor vai permanecer para sempre. E Ellen White, ela termina o livro O Grande Conflito, exatamente da forma como ela começou a série O Grande Conflito. Ela começa Patriarcas e Profetas, que é o primeiro volume, e ela termina no início do Patriarcas e Profetas, e ela termina o Grande Conflito com essas palavras: o grande conflito terminou, pecado e pecadores não existem mais, o universo inteiro está purificado, uma pulsação de harmonia e alegria bate através da vasta criação. Daquele que tudo criou, fluem vida, luz e alegria através de todos os domínios do espaço ilimitado, desde o minúsculo átomo até o maior de todos os mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Este é o final da história. Este é o final da história. No final, é o amor de Deus que vai prevalecer. E tudo será amor. E eu quero terminar as reflexões desta manhã com uma pequena história. Lá no lago, vocês conhecem, já viram falar, já tiveram lá o Lago Michigan. É uma ilha, e alguém contou essa história. Há várias ilhas por ali. E um casal cristão, eles viajavam por aquelas ilhas e eles sabiam que numa ilha específica havia um casal de idosos. E aquele casal já estava cada vez mais idoso e estava já ficando difícil para eles viverem naquela ilha sozinhos, eram só os dois ali, e com problemas de frio e uma série de questões e recursos médicos. Então, aquele casal, que inclusive era um pastor, ele convidou a esposa e um dia pegaram um barco e foram lá na ilha. Primeiro eles planejaram e pensaram uma forma de ajudar aquele casal. Era um casal sozinho, não tinha parentes, a não ser os dois estavam ali. E eles queriam trazer aquele casal para morar com eles em algum lugar na casa deles, ou preparar alguma coisa, com mais acesso a recursos. E eles foram visitar o casal. E aí eles chegaram lá e visitaram e conversaram, e depois fizeram uma proposta: nós viemos aqui para levar vocês dessa ilha. Nós não queremos que vocês permaneçam mais aqui, porque é muito difícil. E aí começaram a explicar toda a história. E aí o senhor idoso olhou para a esposa, começou a coçar a cabeça. Mas como nós vamos deixar essa ilha? Como que a gente vai sair daqui? E aí eles convidaram o casal de amigos que queria tirá-los da ilha, ou, aliás, daquelas pessoas conhecidas ali, que queriam de alguma forma ajudá-los, levaram até o quintal da casa, e lá nos fundos eles mostraram uma pequena cruz. E aí o marido olhou para a mulher idosa e disse assim: nós não podemos deixar essa ilha. Nós perdemos um filho aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Deus jamais vai abandonar esse planeta. Porque Deus perdeu um filho aqui. O Filho de Deus deu a sua vida para nos redimir, para nos transformar. Ele pagou o preço da transformação. Ele não vai nos abandonar. Ao contrário, Ele vai voltar e vai estabelecer sua morada eterna aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que esta esperança, que é uma âncora fincada no santuário celestial, seja o nosso ânimo, a nossa inspiração, a nossa motivação para continuarmos vivendo e até aquele dia em que Jesus vai voltar. Amém. Pastor, muito obrigado por essa mensagem. A mídia e os jornais são muito rápidos. Não sei se vocês acompanharam, houve mais um terremoto agora no México. Amplitude de 6,1 na escala Richter. Deus sabe, irmãos, que o tempo dele chegar e dele voltar é agora. Ele está vindo. O pastor está sendo oportuno por causa da mensagem. Não, a mensagem é para nos confortar de que virão ainda coisas piores, mas nós temos a esperança, como foi aqui apresentado. E eu quero somente voltar a dizer a vocês: vamos nos preparar
e nos assegurar nessa âncora, né, pastor? Lançada para os céus. Jesus Cristo vem vindo, preparem-se, ok? Esta é a mensagem que o pastor nos transmitiu, que faz uma verdade, um impacto real dos nossos dias. Vamos ficar de pé e cantarmos juntos? Com toda a força, com todo entusiasmo, ó que a esperança vibra em nosso ser. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações aqui além, bem alertas vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Em paz eu vou.